quero falar hoje, né, com você sobre o caráter do vencedor ou do conquistador. Quando falamos de conquistador, do vencedor, estamos falando daqueles que de fato vão cumprir os encargos, né, do Senhor e se preparar de fato para serem vencedores nesse mundo tão difícil. Estou me direcionando principalmente aos irmãos cristãos. Essa palavra ela é muito mais pastoral para os membros da igreja, né, para as pessoas já convertidas, mas também serve para as pessoas que, de repente, não têm uma experiência com Cristo e, às vezes, têm uma ideia, né, diferente da vida dos cristãos, que podem achar que as pessoas, quando erram em algumas coisas, estão errando por orientação dos seus líderes. E, de fato, a grande maioria das vezes não é assim. Nós, na verdade, estamos sempre ensinando coisas boas. Aliás, qualquer igreja, né, que se preze como representante do reino de Deus está ensinando a palavra, né? Está ensinando a palavra, está ensinando coisas boas, está trabalhando com, né, motivação, palavra, entendimento, enfim. As igrejas, de um modo geral, ensinam coisas boas. A questão é de como essas pessoas recebem. Então, quando nós falamos do caráter do conquistador, que é o título dessa reflexão, eu quero pensar primeiro na palavra caráter, que se refere exatamente ao modo de ser próprio de cada pessoa, né? As características da personalidade nossa e como a gente aplica essas características no dia a dia. Você já ouviu, por exemplo, a expressão tal pessoa não tem caráter? Aquele fulano, né? Fulano não tem caráter. Isso não é verdade. Todos nós temos caráter. Pode ser um bom caráter ou um mau caráter. Pode ser um caráter exemplar ou um caráter que seja um mau exemplo. Ou seja, quem deseja conquistar no reino de Deus vitórias, experiências com Deus, crescer e realmente vivenciar uma fé cristã diferenciada, vai ter que se envolver no mundo, né, espiritual, através da palavra, do conhecimento, da oração, da fé, etc. e tal, e vai ter que exercer de alguma forma o seu caráter também. E aí a gente entra num detalhe. Ninguém, né, já falamos isso aqui, ninguém é tão, digamos assim, diferente que não influencia outras pessoas. Às vezes até mesmo a passividade nossa influencia outra pessoa em ser passivo. Né? Imagine assim, um pai muito parado, muito passivo, vai influenciar seus filhos a serem assim. Um chefe também, né, que não seja dinâmico, que não seja, de repente, influenciador no sentido de gerar uma ideia positiva, de gerar um pensamento de confiança, de levantar a moral da tropa, como diz o outro, né? Ele também, com certeza, vai passar para os outros aquele mesmo sentimento que ele tem. Então, da mesma forma, todos nós, de alguma forma, somos pessoas que estão influenciando outras pessoas. À medida que eu tenho mais amizade e mais pessoas andando comigo, que eu tenho um maior relacionamento, quanto maior, né, essa nuvem de pessoas, de relacionamento, esse relacionamento que eu tenho, maior a minha responsabilidade. Então, é evidente que um líder de célula, por exemplo, tem um nível de responsabilidade. Uma pessoa que se declara cristão no meio de um trabalho, se ela se relaciona com 30 pessoas, ela tem um nível de responsabilidade. Se ela é conhecida, é chefe e cuida de 1000 pessoas, por exemplo, de um setor, é uma pessoa de destaque na instituição dela ou no órgão governamental, ela tem outra projeção, outra responsabilidade, e assim por diante. A gente vê que, de repente, algumas pessoas aí, modelos, pessoas famosas, socialites, que por algum motivo falam alguma coisa errada, né? E milhares de pessoas deixam de seguir de uma hora para outra. Então as pessoas são empurradas, por isso que se chama de fama, né? Mas independente da fama, ou do que sermos ou não conhecidos por milhares de pessoas, como esses youtubers e essas pessoas que são formadores de opinião, você, no seu nível de relacionamento, também é um formador de opinião. Tenha certeza, tem muito mais gente olhando para você, avaliando você e querendo saber se você é digno ou não de realmente estar falando de Cristo e se você é compatível, se as suas ações são compatíveis com aquilo que você está pregando, ok? Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 12. Diz assim, ó, seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Amém? Vou repetir. Seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. São 5 áreas em que Paulo está ensinando Timóteo a ser um exemplo. Ou seja, ele está dizendo para Timóteo, ó, tenha um caráter exemplar. Essa recomendação, ela evidentemente foi direcionada de Paulo escrevendo para Timóteo, e nós pastores, né, de uma forma geral, líderes, nos apropriamos, né, desse sentimento para nós. Mas ela não é uma palavra, ela foi direcionada para Paulo
Mas a ideia de Paulo é a Timóteo, né, a ser uma pessoa preparada. E ela serve para mim, serve para todos os líderes da igreja, todos os membros da igreja, do mais simples, a pessoa menos, digamos assim, que tenha menos responsabilidade e projeção, até aquela que é mais conhecida, seja o pastor, o presidente, o presbítero, enfim. Essa recomendação é válida para todos os discípulos de Jesus. Ou seja, precisamos buscar um caráter aprovado e digno de ser imitado. Então vamos lá. Em que áreas nós precisamos então sermos imitados e termos realmente um caráter acima de toda prova, né? O que seja fora de qualquer tipo de questionamento, ou seja, ilibato, né? É uma questão, por exemplo, de integridade. Vamos lá. O que nos diz aqui, eu chamei a atenção para você aqui para esse primeiro tópico. Primeiro, é preciso ser exemplo, ou seja, eu e você temos a responsabilidade de sermos exemplos. Tem muitas pessoas que apontam os dedos para nós pastores, né? Para o líder da igreja, para o diácono, para o presbítero, como se esses fossem obrigados, né, a serem exemplos. Mas não somos só nós. Qualquer pessoa que está no contexto da igreja evangélica, né, servindo ao Senhor, tem a responsabilidade e a obrigação de ser exemplo. Quando Paulo fala a Timóteo, né, a respeito disso, seja um exemplo para os fiéis na palavra, exatamente ele estava dentro do contexto de discipulando e corrigindo a vida de Timóteo, incentivando o seu discípulo, afinal, Timóteo tinha sido ensinado por ele, era um líder, né, dele e cuidava de igrejas e foi ele que discipulou. Então ele estava ensinando esse irmão, Timóteo, que agora, pastor, agora um presbítero, estava também ensinando a outros. Então ele estava reproduzindo o discipulado. Então quando entramos para a perspectiva do discipulado, todos os membros do corpo de Cristo são responsáveis de ser exemplo. Eu recebo o exemplo do meu líder e eu replico esse exemplo. Eu recebo o exemplo da palavra, o exemplo de Cristo, e eu replico esse exemplo para as outras pessoas. E essas outras pessoas, para as outras pessoas que vêm seguir, na medida em que a igreja vai espalhando o evangelho, nós vamos fazendo discípulos, ganhando almas para Jesus. Por isso, como servo de Jesus Cristo, você deve se preocupar, sim, em ser um exemplo. Não do ponto de vista da hipocrisia, do fingimento, não, mas de genuinidade, verdadeiro. O mundo está lotado, está cheio, repleto de maus exemplos. A gente não precisa mais de nenhum mau exemplo, né? É difícil achar um bom referencial de amizade, de honestidade, de correção, de confiabilidade, de integridade nos dias de hoje. Então você precisa ser esse referencial. Não espere pelo outro, não espere pelo pastor da sua igreja, não espere para aquela pessoa que discipulou. Você está sabendo, você já tem acesso à palavra, você já tem o Espírito Santo de Deus, você pode buscar na palavra e superar o seu mestre. Você pode ser um exemplo diferente na vida das pessoas. E as pessoas podem ser atraídas para a luz. Não é assim que acontece com a palavra, né? Nós somos sal da terra e luz do mundo. Assim como Jesus disse que ele era, também nós somos. Quando a Bíblia fala da história de Noé, outro dia eu até citei Noé aqui dentro de uma das reflexões que eu fiz, a humanidade toda tinha se corrompido, né, com toda espécie de pecado. Então Deus já tinha arrependido, entre aspas, né, isso é uma linguagem figurada, né, onde Deus então estava para destruir a humanidade. Mas ele decidiu então dar uma chance de renovar, de começar de novo. E ele foi escolher quem? Ele observou para a vida de Noé. Diz o texto, lá em Gênesis capítulo 6, no verso 9, olha o que Deus fala de Noé. Diz assim: um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Olha só que coisa linda. Justo e íntegro. Então ele juntava, né, em si, ele acumulava em si essas duas virtudes fantásticas, que é integridade e justiça. Então, como Deus estava querendo destruir a terra por conta da injustiça, da crueldade, de toda a deturpação e também por conta exatamente dos pecados, né? Então agora Deus encontra um homem e por conta disso apenas Noé e sua família foi salvo, né? Juntamente com os seus filhos ali e os animais, evidentemente, que foram colocados na arca. Então, mesmo em um mundo onde o pecado impera, é possível sermos justos e íntegros, mas depende de você decidir. Tá? Decida ser essa pessoa no meio dessa geração. Não espere pelo outro. Pare de ficar esperando pelos outros. Pare de ficar esperando os acertos dos outros. Pare de olhar pelos erros dos outros também. Olhe para os seus erros, corrija os seus erros e faça a sua parte. A Bíblia diz que cada um de nós dará conta de nós mesmos, né? De si mesmo diante de Deus.
Então, por mais que a Bíblia que a Bíblia possa penalizar aqueles que são maus exemplos, né? E o escândalo vem também, a Bíblia diz que ai por meio de quem vierem os escândalos, o próprio Jesus que falou isso, mas nós temos a responsabilidade de fazer a nossa parte. Primeiro, tendo uma fé, a nossa fé pessoal focada em Cristo, salvar primeiro a nossa própria alma, porque essa responsabilidade é nossa, é de eternidade a eternidade. Eu preciso pensar em primeiro lugar, em primeiro lugar, em minha vida, minha experiência com Deus. A partir daí, eu também quero que as pessoas ao meu redor tenham essa conversão, tenham essa mudança. As pessoas se acham tão boas, tão legais, tão perfeitas, que elas veem que em Cristo Jesus e que o Evangelho tem uma opção, mas elas não passam pela experiência de conversão, não querem passar, mas querem que a sua família vá para a igreja. Acham que as pessoas problemáticas precisam ir para a igreja. Eu já tive muitos casos desses, são muitos, não são poucos. É cotidiano isso no dia a dia da igreja, né? Eu sempre repete, né? Está sempre presente. Pessoas que não querem para si um compromisso de ser cristão, mas quer para os outros. Isso é hipocrisia, isso é falsidade. Isso, no mínimo, é uma falsa moralidade, é uma hipocrisia em relação a si mesmo. Se aceitar Jesus serve para o outro, é muito parecido, e não tem quase nenhuma diferença, né, daquela famosa história que a gente ouve, né, entre os traficantes, muitas vezes, em alguns, não vou citar estado para não gerar nenhum tipo de constrangimento, mas em lugares onde o tráfico reina, né, domina, e os jovens crescem ali com aquela influência. Eu já ouvi isso, testemunhos de pastores, que essa história de fato é verdade, onde os traficantes, o chefe do tráfico chega para o cara não está dando resultado, não consegue matar ninguém, não consegue roubar, não consegue fazer nada, mas quer ser traficante, quer ter um futuro melhor, e fala assim, vai para a igreja, aceita Jesus lá, cara, senão você vai morrer. Impressiona ele e força ele a ser um crente, porque ele sabe, você vai ser alguma coisa, você vai se salvar, vai para lá, porque aqui você não tem futuro. Eu já ouvi testemunhos disso de pastores que cresceram nessa realidade, né? E parece ser uma realidade realmente que a gente tem ouvido falar com algumas pessoas nesses locais. Então, observe essas áreas que você pode mudar. Seja um exemplo. Seja um exemplo de um modo geral. E quais são as áreas aqui que nós vamos ter que ser exemplo? E aqui eu quero subdividir essa questão do exemplo. Primeiro, diz Paulo aqui, chamando a atenção de Timóteo, seja um exemplo na palavra. As nossas palavras denunciam o que está no nosso coração. O que está preenchendo o nosso coração? Por isso há tantas recomendações bíblicas para cuidarmos das nossas palavras, das nossas emoções. Tá? O coração está naquele contexto judaico-cristão. As pessoas tinham o coração, né, por conta de ser o local mais frágil, né, e ao mesmo tempo que mais saltitava, então muito importante. Então eles consideravam isso de uma forma que aqui era o centro, né, das emoções. Em alguns momentos eram as entranhas. Então depende do momento, mas sempre na parte querendo referir-se aos sentimentos, aquilo que nós hoje entendemos que está na nossa mente, ok? Então quando você ouve falar de coração, das entranhas, né, do profeta, e isso está se referindo, na verdade, ao sentimento da sua alma, e que nós, de fato, ninguém conhece, ninguém sabe aonde está aquilo que poderia se determinar, porque não é físico, né? Nós estamos inseridos dentro desse corpo. Então a palavra de Deus diz o seguinte, que a recomendação que Paulo faz aqui aos Efésios resume bem como devemos proceder com as nossas palavras. Efésios capítulo 4, verso 29, olha só o que Paulo fala, né, à igreja de Éfeso. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então, palavras torpes equivalem, na verdade, a palavras que não edificam, ou seja, besteira, fala bobeira, fala bobagem, né? Não estou falando de uma brincadeira, não estou falando de como a gente às vezes jogar conversa fora, trocar conversas, né, do dia a dia, não. Mas conversas né, às vezes conversas picantes, conversas que não edificam, conversas, por exemplo, voltadas para fofoca, né, para maledicência, às vezes até com uma dose pequena de maledicência, mas que são bastante levadas por esse lado. Algumas vezes xingamentos, murmuração também. Então tudo isso são palavras que não edificam. Se de nossa boca tem que sair algo para ajudar, para servir as pessoas de exemplo, tem que ser exemplos bons da palavra.
As pessoas ouvem as nossas palavras e Deus também ouve as nossas palavras, ok? Então, tanto que a Bíblia diz que vamos prestar contas diante de Deus das nossas palavras, né? Em Mateus 12, 36 e 37, Jesus chama a atenção disso. Às vezes é melhor calar do que falar, diz a palavra do Senhor. Então nós precisamos vigiar os nossos lábios para sabermos o que estamos falando. Quando falamos, inclusive, de palavras que edificam, nós precisamos entender que quando falamos aqui, por exemplo, de murmuração, de reclamação, julgamento, isso tem que ser com dois níveis, pelo menos, com relação às pessoas e também com relação às autoridades. A gente tem que ter muito cuidado, porque a Bíblia nos ensina a orarmos pelas nossas autoridades. A gente pode não concordar, né, com as decisões que aquele órgão, que aquele grupo, que aqueles políticos estão fazendo, mas temos que orar para que Deus, então, entre com a sua justiça. Né? Não é orar para que ninguém morra, não espraguejar essas pessoas ou praguejar, mas, na verdade, lançar uma palavra profética de que Deus vai entrar para abençoar, para transformar. Né? Seria uma transformação fantástica no mundo se alguns desses políticos mais corruptos que foram presos, né, até por situação, por exemplo, do ex-presidente, se convertesse de verdade. Hein? Muitos não acreditariam, mas o que ele poderia fazer de testemunho se um homem desse se arrependesse e reconhecesse Jesus como Senhor e Salvador? Não foram assim os grandes heróis do passado, não foi assim o próprio apóstolo Paulo, que era odiado por todos. Então a nossa esperança, na verdade, é sempre de vermos as pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus. Outra questão do exemplo que nós temos que focar também é no procedimento, que Paulo chama atenção, né? Fiéis na palavra, no procedimento. Ou seja, faça o que eu mando, diz o ditado popular, e não faça o que eu faço, né? Não olhe o que eu faço. Então, essa fala muitas vezes denuncia a falta de caráter de algumas pessoas, a fragilidade no caráter de alguns pais, de alguns mestres, de alguns líderes, de alguns exemplos, né, para a sociedade que, na verdade, trazem muito mais maldição do que bênção. Então, é preciso ser exemplo também no procedimento e não apenas nas palavras. Procedimento tem a ver aqui, ou seja, envolve as nossas atitudes cotidianas, nas coisas mais simples, nas situações do dia a dia, né? Ou seja, decida comportar-se realmente de maneira exemplar, seguindo os padrões de Deus e nunca, jamais, os padrões do homem. O apóstolo Paulo ainda, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, ele diz assim, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha que versículo audacioso, que coragem do apóstolo Paulo, que responsabilidade. Né? E o que a gente observa é que nem sempre as ovelhas seguem os bons exemplos dos líderes, nem sempre. Aquela velha história que a gente aprende lá na primeira série, segunda série, quando fala de algumas questões do mal, né? Por exemplo, dentro de uma cesta de laranja, se uma laranja apodrece, rapidamente os fungos contaminam as outras. Você tem que separar. Então, da mesma forma como o mal, né, muitas vezes contamina muito mais rapidamente, assim também os maus testemunhos, as más ações que nós cometemos, trazem estragos muito maiores. Eu já vi exemplos, e muitos exemplos mesmo, de homens de Deus, mulheres também, homens que foram exemplos, que foram pastores, que foram líderes, né? Isso não apenas a nível local, mas a nível até Brasil e do mundo também, de homens que deram a sua vida pelo Evangelho, passaram a vida fazendo as coisas corretas, mas o dia, muitas vezes, que caíram, levaram muitas pessoas, às vezes mais pessoas do que conquistaram, levaram para o afastamento, para a decepção, para a frustração, né? Para uma crise, para um afastamento de Deus. Por quê? Porque a nossa responsabilidade é muito grande. E os maus exemplos são mais observados, são facilmente seguidos. Diga-se, podem confirmar comigo, os que são pais, né? Os que cuidam de crianças. Às vezes você passa anos ensinando os seus filhos, né, um princípio, um caminho, uma verdade. Ele cresce, você está ensinando, e ele está vendo você fazendo aquilo. Mas uma amizade, de uma hora para outra, uma má amizade, uma má influência na vida dele, de uma hora para outra, muda tudo. Muitas pessoas, sinceramente, tomaram uma decisão ao lado de Cristo, mas se afastaram e, como filho pródigo, mais cedo ou mais tarde, voltarão aos pés do Senhor. Mas um mau exemplo de um amigo de faculdade, um mau exemplo de um colega no trabalho, a vida inteira que um pai ensinou nas Sagradas Escrituras, o Evangelho, e pode destruir todo o pensamento. Só basta essa pessoa desejar no seu coração, estar buscando isso, encontrar a guarida ali para o seu pensamento e alguém que alimente esse sentimento.
Não é isso que acontece com as pessoas que se afastam do Evangelho? Por isso é tão difícil depois voltar, porque assim como o filho pródigo, há necessidade de se humilhar, e a pessoa não quer se humilhar, ela quer continuar dizendo que está certa, e vai continuar errado muitas vezes, por muitos anos, sofrendo nas mãos de Satanás, até um dia ela acordar e pedir misericórdia. E o que é interessante, nosso Pai, nosso grandioso Pai, é que nesse momento, geralmente, ele abre os braços, recebe a pessoa estragada, machucada, a ovelha ferida, quebrada, com a patinha machucada, né, com a orelha cortada, mas ele pega tudo isso, trata, cuida e salva e ama, porque ele é Deus. E finalmente, para a gente encerrar, o último tópico, seja exemplo na sua fé, diz o apóstolo Paulo a Timóteo, né? Muitas pessoas têm depositado a sua fé, a sua confiança naquelas coisas que não vêm do Senhor. Confia no seu trabalho, né? Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas estão indo para a igreja, vão para a igreja do Senhor quando estão desempregados, quando estão começando a sua vida cristã, mas de repente, por algum motivo, eles conseguem, passam no concurso, arrumam um serviço bom e saem da presença da igreja, saem da presença de Deus e não querem mais saber de nada. Quantos estão no mundo hoje porque foi concedido a eles aquilo que pediram? Eles vão responder diante de Deus por essas escolhas, porque foram exemplos ruins, talvez, de fé para outras pessoas nos dias de hoje. Estão sendo, né? E muitas também ainda nem têm fé suficiente para manter o seu processo de salvação, ou seja, busca na presença de Deus. Quantas pessoas criticam, né, o Evangelho, criticam a Bíblia? Coitados, pobres coitados, não conhecem a palavra de Deus, não têm o Espírito Santo de Deus, não podem julgar, não têm condições de julgar, mas julgam a si mesmo, julgam os pastores, julgam as igrejas, diz que todo mundo é condenável, né? Condenam por quê? Porque estão magoados, feridos, têm dores, têm decepções, têm frustrações, e essas pessoas contaminam outros tantos mais. Há quem deposite a sua fé nos ídolos, né, que não são capazes de fazer nada. Se pegar Isaías e ler o livro de Isaías, você vai ver que há muitas referências sobre isso, né? Há quem deposite fé no seu próprio dinheiro, nos seus bens materiais, mas o que nós precisamos, na verdade, é ter fé, termos fé no verdadeiro Deus, aquele Deus desconhecido, Deus que não é visível, Deus que não é tocável, Deus que não pode ser alcançado por nós, a não ser por nossas orações, nossa humilhação, nosso culto. O Deus que não pode ser visto em lugar nenhum, não ser transformado em imagem, que não pode ser visualizado por uma imagem, né? Mas aquele Deus que realmente existe e criou todas as coisas. A fé verdadeira nos leva a tomarmos atitudes, e se você crê que Deus existe, então precisa começar a tomar atitudes relacionadas a isso de acordo com a sua fé. Eu creio que Jesus Cristo vive em mim, então viva Cristo, seja realmente um exemplo de Cristo. Replique os exemplos de Cristo, a palavra de Cristo e o que Cristo deseja. Se a sua fé não for dessa forma, a sua fé será morta, ela não terá mais nenhum sentido. Rejeite toda a falsidade na sua vida, rejeite tudo aquilo que não vem de Deus e tenha atitudes comprovadas da sua fé. Alguns vão dizer, mas pastor, como que eu sei se aquilo vem de Deus? Consulte a palavra, ore ao Senhor, pague o preço para buscar aquele que é o Senhor das nossas vidas, e ele vai te revelar pela palavra, né? Nas revelações, em sonhos, enfim, são tantas formas de Deus tratar conosco. Você tem tudo, não lance isso, esse descuido, falta de disciplina, na responsabilidade que Deus não se revela, porque ele já tem falado. A Bíblia diz que no passado Deus falava pelos profetas, né? Hoje nos fala pela palavra de Deus. Então você tem a palavra de Deus, busque na palavra de Deus e ela vai revelar para você tudo o que é necessário. O mundo precisa de bons exemplos. Deus multiplica aqueles também que têm um caráter multiplicador. E aí fica a pergunta para você nessa manhã, meu querido, você será um multiplicador de bom caráter, de bom testemunho? O seu caráter é um caráter de conquistador de almas, de conquistador de vitórias no reino espiritual, não apenas de vitórias de bênçãos, de trabalho, de emprego, de carro, não, mas de coisas espirituais, de valores espirituais, de presentes de Deus, por exemplo, como vidas sendo transformadas. Está nas tuas mãos nessa manhã você ser um agente transformador e realmente alguém que o seu caráter possa transformar e possa ser um conquistador de dividendos espirituais, de vidas para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e você aceite esse desafio nessa manhã que Deus está te propondo através da sua palavra. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus, Pai amado, eu entrego mais uma vez essa palavra nas mãos do Senhor para que o Senhor possa agir na vida dessas pessoas que estão nos ouvindo. Sabemos que cada irmão, cada pessoa recebe de uma forma
e uma parte da tua palavra, mas a palavra está sendo semeada nesta manhã. Eu quero abençoar cada família, cada irmão, cada irmã, cada visitante, cada conhecido, os mais próximos e os mais distantes, com a mesma graça, com a mesma misericórdia que vem do Senhor. Que a paz que excede o entendimento esteja sobre esta casa e esta vida nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém.